O Emerson Pansieri já está por aqui, chegando com as informações do Cruzeiro. E a manchete: Cruzeiro ganha reforço importante para o meio-campo. Então são boas notícias. Tudo bem, Pansi? Tudo ótimo, Léo. Um abraço para você, para o Edu, todo mundo que acompanha aqui a turma do Bate-Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. Ô, Léo, todo mundo fica muito concentrado em reforços de mercado, né? Pensa só no mercado da bola e o Cruzeiro, obviamente, está atento e vai fazer contratações. Nesses dias que eu fiquei descansando, né, no Natal, o Rubens estava aqui, falou de Romero, falou de um monte de gente aí. E o Cruzeiro está assim, daqui a pouco nós vamos chegar nessa história de Lucas Romero, o que eu pude pegar de informação também. Mas esse, para mim, é um jogador interessante. Eu queria até a opinião de vocês e quem está em casa também, nos acompanhando no trabalho ou no carro. Olha só, o Ramiro, lembra do Ramiro? Claro. Ramiro faz falta. Ele tinha ali o Cruzeiro um meio-campo com ele, Richard, com o início do Pepa no Cruzeiro, que foi um meio-campo que deu muito certo. E aí, a apuração nossa, obviamente o Cruzeiro não confirma essa informação, mas o jogador deve começar a pré-temporada com os demais companheiros e o Nicolás Larcamon no dia 5 de janeiro. Essa é uma informação importante. Há pouco mais de um mês aí o Ramiro voltou a fazer exercícios específicos na Toca da Raposa 2, ainda sob os cuidados do departamento médico do Cruzeiro. Ele está desfalcando o time há cerca de 7 meses. Em maio foi um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito. E desde então não mais atuou. Ele disputou 18 jogos pelo Cruzeiro, marcou um gol e tem uma assistência, contrato até o fim de 2024. E o Ramiro é legal, Léo, a gente também se recordar disso, porque naquela reta final de campeonato, o Ramiro, ele viajava com o time, né, para aqueles jogos fora de casa, foi assim contra o Fortaleza, foi assim contra o Goiás e outros jogos também. E nos jogos também do Mineirão, ia e participava ativamente. Vestiário, uma palavra importante, jogador que é vencedor, né? Jogador que passou por times grandes, Grêmio, Corinthians, participou também de projetos fora do Brasil. Então, essa é a notícia. Um jogador que no dia 5 de janeiro deve estar com os demais companheiros já para as atividades normais. Edu Panzi, eu fui até conferir aqui, Edu, porque o Ramiro apareceu tão cedo no futebol e com um destaque já no Grêmio, que eu peguei aqui e pensei, falei, mas uma lesão de ligamento, será que pode ser mais complicado? O Ramiro tem 30 anos. Ramiro tem muita coisa ainda para entregar no futebol e ele acabou fazendo muita falta para o Cruzeiro. Talvez quando a gente ficava montando, e aonde o Cruzeiro precisa de um jogador, aonde que tem que reforçar, eu confesso que eu estava me esquecendo do Ramiro. E que é um cara muito útil ali no meio-campo, Du. Léo, toda vez que a gente falava da queda de rendimento do Cruzeiro, a gente lembrava de 2 jogadores, Richard e Ramiro. Desde que Richard e Ramiro saíram, o Cruzeiro não encontrou mais o meio de campo, o Cruzeiro não rendeu mais no seu meio de campo. A gente no início falava do Pepa. Pepa está tentando encontrar os substitutos de Richard e Ramiro. Isso demorou pra caramba. E nesse meio tempo, até achar o substituto, até achar o Justo, até o Lucas Silva ser contratado, foram muitos jogos de insucesso, muitas atuações ruins, muitos problemas no meio de campo, até o momento que encontrou os substitutos que foram até a reta final. Mas o Ramiro fez muita falta dentro de campo, né? Porque fora de campo é como disse o Pansieri. A liderança continuava quando estava na academia, quando o time viajava nessa reta final, ele fez questão de acompanhar. Então é um cara que hoje já é mais experiente, faz 31 anos em maio da próxima temporada, então acho que ainda tem muito que entregar no futebol porque é atleta. Fora de campo encara a vida como atleta, diferente de outros jogadores que a gente sabe que quando o assunto é a parte física, deixam muito a desejar. Então é um reforço. É um reforço que o clube ganha para a próxima temporada num setor que ficou muito carente boa parte do ano de 2023. É uma boa notícia o retorno do Ramiro. 6h12, pausa aqui rapidinho na turma do bate-bola, porque a informação tem prioridade na Itatiaia. João Felipe Lolli, chegando com informações do jornalismo. Tem aumento na passagem de ônibus, Lolli. Boa noite. Boa noite, Léo Figueiredo, ouvintes da turma do bate-bola. É notícia ruim para o usuário do transporte público de Belo Horizonte. O aumento na tarifa básica de ônibus, que é de R$ 4,50, acaba de ser anunciado pela Prefeitura e o novo preço, a partir de sexta-feira, é R$ 5,25. No serviço suplementar,
que são aqueles ônibus amarelos que fazem linhas internas entre bairros e alimentam as estações principais, também tem aumento. Na tarifa que era R$ 4,20, vai passar a ser R$ 5,00. E nas tarifas de R$ 4,50, sobe para R$ 5,25. Estão, então, confirmadas as novas taxas do transporte público de Belo Horizonte, anunciadas pela Prefeitura da capital, que valem a partir de sexta-feira. E eu repito para você, ouvinte, que se espantou escutando na Itatiaia a informação. A partir de sexta, a tarifa principal de ônibus em BH vai para R$ 5,25. E nos ônibus amarelinhos, a tarifa sobe de R$ 4,20 para R$ 5,00. A turma tem que preparar o bolso, Léo Figueiredo. Valeu, Loli. Sigo ansioso para quando vai aumentar a qualidade do transporte público em Belo Horizonte, porque o imposto, o valor sempre aumenta. Vamos ver quando vai aumentar a qualidade também. Olha só, por falar em qualidade, eu vou falar da Nova Safra, porque tem oferta exclusiva a semana inteira. Confira algumas aqui, ó. Linguiça suína congelada Touché 600 gramas, R$ 8,99. Salsicha hot dog congelado Resende, 5 quilos, R$ 6,99. Batata pré-frita, corte tradicional 9mm, congelado McCain, 2 quilos, R$ 13,99. Ofertas válidas somente nas lojas físicas na Ceasa, em Contagem, nos pavilhões A e V. Atendemos pessoa física e jurídica. Eu falei da Nova Safra. Pansieri. Ô, Léo, sobre Rafael Bilu, o jogador no dia 6 de maio se machucou no duelo contra o Santos. Foi uma ruptura do tendão de Aquiles da perna esquerda e ele vem postando alguns trabalhos que ele vem fazendo até na Toca da Raposa e mostrando até interesse, né, de estar pronto aí para a temporada, mas eu não vejo que o atleta vai começar essa pré-temporada. Pelo menos, como disse, na mesma situação do Ramiro, ninguém no Cruzeiro fala de forma oficial, mas buscando detalhes daqui e dali, o que eu sei é que ele vai precisar fazer ainda mais um trabalho de recuperação, então não vai estar totalmente à disposição do grupo e do Larcamon, vai ter um tempinho ainda para se recuperar, e ele estava vivendo um bom momento quando se lesionou, ele estava vivendo um momento até de titular com o Pepa na equipe do Cruzeiro, e o Ramiro volta, o Rafael Bilu ainda não. Falei sobre jogadores no departamento médico, mas agora vamos entrar no mercado. Gilberto, hoje foi matéria no nosso itatiaesporte.com.br dele até abrindo ao vivo lá um chat e todo mundo vem pro Bahia, vem pro Bahia. O que eu pude buscar de informação é que pode ter até o interesse do Bahia e a sondagem para o atleta, mas pro Cruzeiro ainda nada chegou para uma saída dele pro Bahia. Já falaram muito em futebol japonês também e no Cruzeiro mesmo nada chegou. Uma outra informação sobre Japa, volante que terminou o ano como titular do Cruzeiro. Há conversas para uma renovação contratual desse jogador, que no ano passado ganhou muitas chances, Léo, e até pensando nesse time para 2024, será que Japa tem chance de começar como titular? O contrato dele, nesse momento, você sabe quando termina? É até 2025. Então, Edu, pelo pouco que a gente viu do Japa, né? Mas acho que é bom já considerar uma renovação, até mesmo por causa do salário do jogador. A gente sabe como funcionam as multas. Terminou bem o Japa, né? É bom irmos devagar com as cobranças, com as expectativas, mas acho que foi a boa notícia da base do Cruzeiro em 2023. E só foi descoberto por causa da necessidade, né? Precisava de mais de alguém, aí vai na base, recorre à base e ela acaba entregando aquele gol importantíssimo do Robert. E nessa reta final, Ian Lucas, o próprio Japa, sendo muito úteis ao Cruzeiro. Então, é uma das gratas surpresas que nós tivemos em relação ao Cruzeiro em 2023. E rapidinho sobre o Gilberto, né? O torcedor do Bahia pedir a volta do Gilberto é absolutamente compreensível. Né? Ele foi muito bem lá. O Gilberto está para o Bahia, assim como o Lucas Silva para o Cruzeiro, vamos dizer assim. Né? O Lucas Silva não era aproveitado no Grêmio, o torcedor do Cruzeiro vem para o Cruzeiro, o torcedor do Grêmio, mas vai rápido. É a mesma coisa no Bahia. E o Lucas Silva ajudou no Cruzeiro. Demais, o Gilberto pode ajudar lá também. O Gilberto a gente sabe que é um cara que sabe fazer gol. Eu já falei aqui, se não fosse os problemas extra-campo, eu acho que seria muito válido dar uma chance para o Gilberto em 2024. Gosto demais dele. Mas o extra-campo pesa. Não dá para o cara que comete alguns erros fora de campo para voltar como se nada tivesse acontecido na outra temporada. Olha só, turma, nada mais valioso do que a vida da gente, né? Então saiba que a sua vida é muito importante para a Prefeitura de Contagem. Por isso, uma UPA novinha foi construída no Industrial e vem aí mais duas, UPA Nacional e a UPA Petrolândia. E tem também reformas. A UPA JK, UPA Vargem das Flores e UPA Ressaca estão em obras para melhorar o atendimento de toda a população.
A Prefeitura investe nas unidades de pronto atendimento porque sabe que elas são importantes nos momentos mais complicados da vida da gente, né? Construções, obras, reformas e mais saúde, isso é tudo para você. Prefeitura de Contagem, trabalho pela vida. Para arrematar o Cruzeiro, Pansieri. Só para atualizar, o Japa é até 2026. Opa, boa notícia. 25 não, 26. Mas aí essa renovação faz muito parte até de uma valorização do próprio atleta, né? Isso é normal no futebol. Vamos lá falar sobre Lucas Romero. Lucas Romero, existe sim o interesse do Cruzeiro em ter o jogador. As partes conversam, as partes tentam aí o entendimento. O Cruzeiro tem que pagar uma grana ao Leão, que fez um investimento também importante. Na época, o jogador estava sendo pretendido pelo Cruzeiro, pelo Internacional. Ficou muito aquela novela, vai vir para o Cruzeiro, não vai, foi para o Leão. E aí é muito mais um interesse também do Cruzeiro enquanto futebol, de entender que o Lucas Romero é um cara que conhece o clube e que poderia, com a experiência dele, ajudar nesse processo de também amadurecimento do time para 2024, com um treinador que já trabalhou com ele. O Cruzeiro estuda, então, fazer uma proposta vantajosa aí, vamos colocar assim, vantajosa não, mas dentro do que quer ganhar o atleta, né? Não é pagar pouco, mas pagar o que pode dentro da linha de trabalho do Cruzeiro, para que ele também entenda e saiba da importância dele no clube. Esse é o ponto, e também prepara uma proposta oficial ao Leão para ter o Lucas Romero. O torcedor fica aí na expectativa. O Cruzeiro também não fez uma proposta, vamos colocar assim, oficial, é muito mais uma sondagem, uma conversa um pouco mais quente com o Fernando, que é outro jogador, porque o Fernando teve uma posição do Sevilha em conversar com o Fernando, sim, mas após o Réveillon. O Sevilha vai sentar e vai conversar com o Fernando para uma saída dele antecipada. E o Cruzeiro monitora essas duas situações para ter os dois volantes, Fernando e Lucas Romero. Se vai contratar, já é outra história. Mas que há uma movimentação nos bastidores do Cruzeiro para a contratação do Lucas Romero, sim, tem. E o Cruzeiro espera esse papo do Sevilha com o Fernando para ter uma noção exata de como vai ser. Tem que pagar luvas também, né? Não é só uma simples operação. Tudo isso pesa para ter esses dois atletas em 2024. Léo. Vamos lá no nosso intervalo interativo. Du, a gente já falou um bocado aqui sobre o Lucas Romero, e o Pansi está trazendo a situação do Fernando também. Eu até fiquei muito de olho se o Fernando estava relacionado para o último jogo do Sevilha, que foi contra o Atlético de Madrid. Ele não foi relacionado. Não sei se ele está com algum problema físico lá, para ser bem honesto, não consegui ver essa informação. Mas o Cruzeiro precisa dos dois? Ô, Léo, ou precisa de um? Seria ótimo os dois, né? Mas tô dizendo assim, os dois fazem a mesma função? Fazem funções muito parecidas. Não vejo o Romero fazendo muito um segundo volante, nem o Fernando, mas podem fazer. Para falar se os dois seriam úteis, a gente precisa primeiro saber como é que o Larcamón vai armar esse time, né? Se ele prefere jogar com dois volantes mais pegadores, mais marcação, deixar a bola, fazer com que a bola chegue ao ataque utilizando mais meias, mais laterais, um próprio zagueiro com uma bola mais longa. É muito difícil falar e cravar sem conhecer o trabalho do técnico, né? Porque ele tem Lucas diferentes aí nessa aí. Se tem um Romero, tem o Silva, mais pegador. Lucas Silva, mais passador, mais criador. Ramiro. Né? Ramiro joga também. à frente também. Se traz Fernando e o Lucas Romero, tendo o Ramiro de volta, o Lucas Silva no elenco, Machado já começa a perder espaço nesse time. Cara que foi bastante utilizado na última temporada. Mesmo com a renovação, né, Edu? Que Sim. tem automática, ele vai perdendo espaço. Vai perdendo espaço. O próprio Ian Lucas perde espaço. São jogadores com mais qualidade, mais experiência. Se puder ter os dois, ótimo, o melhor cenário. Agora, se for para escolher um dos dois, aí já pesa o Fernando, que eu acho melhor jogador do que o Lucas Romero, mas o fato do Lucas Romero ter identificação com o torcedor, conhecer o clube... Ser mais jovem, né? E ter trabalhado com o Larcamón, né? E ser mais jovem. E ser mais jovem. Não precisa de adaptação. Eu conversei hoje com uma pessoa que me falou assim, que vê o Cruzeiro na tentativa de ter os dois, justamente por uma coisa que a gente está falando muito aqui na rádio, que vai aumentar muito o número de jogos do Cruzeiro. O Cruzeiro vai passar de 70 jogos em 2024. E aí a pessoa falou assim que foi um remédio amargo 2023 perder, por exemplo, Richard e Ramiro.
no meio de uma competição e ter que reinventar. Foi um remédio que foi muito amargo para o Cruzeiro. Então precisa ter peças que pode ser de um mesmo setor, mas peças que podem podem deixar o patamar do Cruzeiro com opções, um leque maior de opções, sabendo que um tem 36 anos, também tem que ver essa condição física do Fernando, então tudo isso pesa, mas que existe o interesse, existe. E aí, Pansieri pontuou aí bem o número de jogos que o Cruzeiro vai ter a mais, porque o Cruzeiro vai jogar desde o início a Copa do Brasil. Sim. E nesse ano o Cruzeiro já entrou na terceira fase, então o Cruzeiro teria 2 confrontos aí para fazer antes. O Cruzeiro vai ter pelo menos 6 jogos de Copa Sul-Americana, né? E passando na Copa do Brasil, tendo mais jogos, passando na Sul-Americana, mais jogos. Então realmente precisa ter mais elenco. Já precisava ter mais elenco, né? Se a gente considerar com 2023, o Cruzeiro bateu a meta, mas foi a conta, né? O Cruzeiro se planejou, colocou um teto, bateu a meta ali. Mas acho que não precisava de passar o sufoco, passou numa reta final. E para isso deve ter um... A preocupação é só a folha, né? Quanto você vai gastar com volantes, o que vai sobrar para atacantes, mas irresponsabilidade não vai ter. Vamos lá.